feliz 2020, muita paz, saúde e felicidade para sua família. Que com base no seu esforço você consiga realizar todos os seus sonhos. Sabemos que nada é fácil, por isso que eu digo com base no seu esforço, mas lógico, se você ganhou na Mega Sena da virada, você discorda dessa afirmação de o que é fácil não é bom. Vamos conversar sobre condução de ocorrências de pouca significância penal. Ocorrências que são ínfimas perante o direito penal. E esse tipo de ocorrência que normalmente quando você se depara com ela, você normalmente vai entender que não é interessante levá-las à delegacia, porque aquele agente vai ser absolvido ou seu processo vai ser trancado com base no habeas corpus, ou mesmo ele vai sofrer uma pena extremamente irrelevante. Mais especificamente, vamos tratar de um princípio chamado princípio da insignificância. Esse princípio, de muita aplicação atualmente, ele vem dizer que, embora uma conduta tenha previsão na lei, ela pode ser totalmente irrelevante por ela não causar perigo de lesão a um bem ou uma lesão significante a um determinado patrimônio de alguém, a um determinado bem protegido pelo direito penal. Então, por essas condutas serem muito pequenas, muito sem importância, normalmente surge esse princípio da insignificância e exclui a tipicidade desse fato criminoso, sendo que, como eu disse, ele não exclui a tipicidade formal, ou seja, aquela com a previsão em lei. Continua sendo típico com vista a ter uma previsão na lei, sendo que ela é atípica materialmente. Ou seja, ela não causa lesão ou perigo de lesão a um bem. Existem alguns requisitos que o STF criou que são um pouco genéricos, que nada mais, nada menos representam do que a proporcionalidade da aplicação de uma pena no caso em concreto. Vem dizer que deve existir, para a aplicação do princípio da insignificância, deve existir mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Esses são vetores, são requisitos que o STF exige para que consiga aplicar, para que ele possa aplicar o princípio da insignificância. Mas na prática, esses vetores representam uma proporcionalidade da aplicação da pena ao caso em concreto. Se realmente vale você aplicar uma pena, por exemplo, o furto de uma pulseira que custa R$3. Um furto pode chegar sem causas de aumento, sem outras causas que possam ainda majorar essa pena. Um furto simples pode chegar a 4 anos. Será que é proporcional a aplicação de uma pena de privação de liberdade para quem furtou uma pulseira que custa R$3? E você que trabalha na segurança pública, será que você leva essa ocorrência para a delegacia? Será que você, com base no caso em concreto, você pode avaliar aquela situação como uma situação de pouca importância e falar, não, eu encerro essa ocorrência aqui, eu não vou levá-la adiante, porque com certeza, com base no princípio da insignificância, sendo essa ocorrência tão pouco relevante, uma pulseira que custa apenas R$3 é atípico e uma conduta atípica, ela não vai ser punida pelo direito penal e por consequência eu não levo à delegacia. Tudo bem, seria um raciocínio lógico até interessante se você for pensar, num primeiro momento, existir provas cabais que aquela pulseira custa apenas R$3. Mas se você for avaliar por outro lado, você verifica que uma ocorrência que inicialmente pode se parecer irrelevante, ela pode ser sim muito relevante. Pode surgir outras provas que na verdade não foi aplicado um furto, que poderá ser na verdade o caso de um roubo. Nem sempre todas as provas são colhidas imediatamente no local da ocorrência. Algumas provas podem surgir depois. Por exemplo, um roubo, ele nunca é insignificante, porque além da subtração de um bem, você estará perante
a uma situação de violência ou grave ameaça. Uma violência ou grave ameaça sofrida por alguém, ela não pode ser considerada irrelevante penal. Então, nessa situação específica, mesmo uma situação que inicialmente possa parecer uma situação não relevante para o direito penal, em regra, pelo menos é o que predomina, é o que a doutrina, o que a jurisprudência tem se posicionado, um agente que trabalha na rua, ele não tem condições de avaliar, no caso em concreto, se aquela ocorrência realmente é um irrelevante penal. Se aquela ocorrência incide o princípio da bagatela, se aquela ocorrência é o caso do princípio da insignificância. Precisa-se de um lastro probatório. Então, quem vai decidir, de acordo, o que prevalece, é a autoridade judicial. Essa ocorrência deve ser levada para a delegacia. Posteriormente, com uma avaliação mais cautelosa, será, se for o caso, aplicado o princípio da insignificância. Outra situação que também vem à tona é o uso de drogas. O usuário apenas com apenas um pino de cocaína, uma pequena, ínfima quantidade de maconha, o usuário de drogas, o principal bem protegido, mesmo para o usuário de drogas, é a saúde pública. Essa droga, por exemplo, pode se desviar dele e parar na mão de outra pessoa. A gente sabe que uma droga pode viciar. Então, pelo menos em regra, o que prevalece, não tem aplicação do princípio da insignificância para usuários de drogas. Embora se tenha uma pena pequena, na prática, ele vai ter que fazer um curso, frequentar um curso sobre os efeitos dessa droga, ele vai sofrer uma advertência, ele vai ter que prestar serviços à comunidade, e se ele não cumprir essas penas relativas ao usuário de drogas, ele poderá ser admoestado verbalmente, ele poderá ter que pagar uma multa. Então a gente percebe que são situações brandas, mas não deixam de existir, sendo que é necessário que essas condutas também sejam levadas ao conhecimento da autoridade judicial. Uma outra questão a ser tratada é da incidência do princípio da insignificância na esfera militar. Na esfera militar prevalece que não há aplicação desse princípio. Por quê? Porque esse princípio ele entra em colisão com a segurança do Estado, com a disciplina, com a hierarquia e outros princípios relacionados à área militar. Embora até tenha uma previsão no código, na parte expositiva, na exposição de motivos do Código Penal Militar em relação ao princípio da insignificância, o que prevalece é que o princípio da insignificância não se aplica à esfera militar. Há exceções na jurisprudência, há uma ou outra exceção na jurisprudência. Eu posso citar, por exemplo, o HC 940854 de São Paulo, mas o que prevalece é que não há o princípio da insignificância na esfera militar. Ou seja, se há, por exemplo, o cometimento de um crime de peculato culposo, o extravio de apenas uma munição devido ao responsável pela rumbe não ter prestado a devida cautela em relação àquela munição. Apenas uma munição pode gerar um processo criminal para aquele militar. O lado positivo, que se ele arcar com os custos daquela munição, tendo em vista o peculato ser culposo, ele não vai sofrer o processo, porque há extinção da punibilidade. Bem, a gente falou de forma bem simples sobre o princípio da insignificância, sem adentrar muito sobre o tema, sobre a sua aplicação em alguns casos, mas é uma matéria extremamente extensa, mas eu vou encerrar aqui essa exposição dessa aplicação do princípio da insignificância e muito obrigado.